Olha só, toda vez que o governo faz alguma coisa, sei lá, constrói uma escola, aplica uma multa, ele está seguindo regras. Mas de onde é que vêm essas regras, afinal? É exatamente isso que a gente vai descobrir hoje. Vamos mergulhar nas fontes do direito administrativo para entender a origem do poder que, no fim das contas, organiza a nossa vida em sociedade. Já parou para pensar nisso? O que é que impede, por exemplo, um órgão público de tomar uma decisão completamente doida, arbitrária? Ou o que define as regras de um concurso público? A qualidade de um serviço que a gente usa todo dia? A resposta para tudo isso está nas fontes do direito. E é esse mistério que a gente vai desvendar agora. Então, para começar, vamos deixar todo mundo na mesma página. O que é o tal do direito administrativo? Pensa nele de um jeito bem simples, como se fosse o manual de instruções do Estado. É isso. Ele diz o que o governo pode e o que ele deve fazer. E o mais importante, define como ele tem que se relacionar com cada um de nós, com a sociedade. Bom, e nessa nossa jornada para entender de onde vêm as regras, o ponto de partida é um só. É claro, é inegociável. A gente está falando da base de tudo, da fonte principal, a lei. E o que quer dizer fonte primária? Significa que a lei é quem manda. Ponto final. Nenhuma outra fonte pode contrariar o que ela diz. Absolutamente qualquer coisa que a administração pública faça, sem exceção, tem que estar de acordo com o que está escrito na lei. É o começo e o fim de tudo. Ok, mas quem é que cria essas regras do jogo? Bom, aqui a gente tem diferentes níveis. Lá em cima, o Congresso Nacional, criando leis para o Brasil inteiro. Depois, as assembleias legislativas, fazendo leis para os estados. E lá na ponta, as câmaras municipais, para as nossas cidades. Só que tem um detalhe fundamental aqui. Nenhuma dessas leis, nenhuma mesmo, pode passar por cima da nossa lei maior, que é a Constituição Federal. Ela está no topo de tudo. Beleza, a lei é a base, mas, vamos ser sinceros, a lei nem sempre é super clara, né? Às vezes ela precisa de uma interpretação, e é aí que entram outras duas fontes importantíssimas, a doutrina e a jurisprudência. Gosto de pensar nelas como os pensadores e os praticantes do direito, sabe? São eles que ajudam a gente a decifrar o que a lei realmente quer dizer. Vamos começar pela doutrina. O que é isso? Basicamente é o trabalho da galera que estuda o direito a fundo. Sabe, os grandes especialistas da área. São eles que pegam o sistema todo, analisam, encontram contradições, criam conceitos, enfim, eles organizam a bagunça, dão nome aos bois. Esse conhecimento todo a gente encontra em livros, artigos, pareceres, é o puro suco do estudo do direito administrativo. Aí do outro lado a gente tem a jurisprudência. Essa é a voz dos tribunais, é o direito acontecendo na prática. Imagina assim, quando os juízes começam a decidir casos parecidos sempre do mesmo jeito, 1, 2, 10, 100 vezes, isso cria um tipo de caminho das pedras, um entendimento que se consolida. E por que isso é tão importante? Porque padroniza a aplicação da lei e dá previsibilidade. A gente passa a saber o que esperar da justiça naquele tipo de situação. Então, colocando as duas lado a lado, fica bem fácil de ver a diferença, né? A doutrina é um mundo das ideias, da teoria, do estudo acadêmico. Já a jurisprudência, essa nasce no calor da batalha, na aplicação da lei em casos reais, lá no dia a dia dos tribunais. São duas coisas diferentes, mas que conversam o tempo todo. Uma alimenta a outra, e no final quem sai ganhando é o sistema jurídico, que fica mais forte. Agora a gente vai para uma outra fonte, e essa, olha, é talvez a mais curiosa de todas. Sabe por quê? Porque ela não precisa estar escrita em lugar nenhum. É isso mesmo, a gente está falando do costume. O costume, ele nasce do jeito que as coisas são feitas na prática. São certas atitudes que se repetem tanto por tanto tempo e que todo mundo aceita que elas acabam virando regra, mesmo sem ter uma lei escrita sobre isso. Pensa numa prática lá dentro de um órgão público que funciona super bem. Todo mundo segue há décadas, mas nunca ninguém parou para escrever aquilo num regulamento. O costume vem justamente para isso, para validar essas práticas e preencher os buracos que a lei deixou. Mas calma lá, não é qualquer prática repetida que vira costume com força de lei, não. Para isso acontecer, a gente precisa de duas coisinhas. A primeira é o que os especialistas chamam de usos. Nome chique para dizer que é uma prática repetida e constante. Mas só isso não adianta. Precisa do segundo elemento, a tal da opinio juris. E essa parte é psicológica. É a crença de todo mundo de que aquela prática é obrigatória. Ou seja, não basta todo mundo fazer sempre a mesma coisa. As pessoas precisam acreditar que tem que fazer daquele jeito. É essa convicção que transforma a prática em regra. Certo? Então a gente já viu a lei, a doutrina, a jurisprudência e o costume. Um monte de fonte, né? Aí fica a pergunta, para que tudo isso? Por que ter um sistema que parece tão complexo? Qual é o sentido disso tudo, no final das contas? E a resposta, olha, é uma das coisas mais importantes para a nossa democracia. Se chama segurança jurídica.
É simples. Ter fontes claras significa que as regras do jogo são conhecidas por todo mundo. O governo não pode simplesmente acordar um dia e inventar uma regra nova do nada. E nós, como sociedade, sabemos quais são os nossos direitos e deveres. Isso dá uma baita previsibilidade e, claro, gera confiança no sistema. E isso não é só teoria, não. Isso se transforma em benefícios bem concretos no nosso dia a dia. Um sistema com fontes claras garante que o governo haja de forma correta dentro da lei, sem inventar moda. Isso, por sua vez, promove o bem-estar de todo mundo e, o mais importante de tudo, protege os nossos direitos como cidadãos. É o alicerce para a gente ter uma relação de confiança com o Estado. Para a gente fechar, quero deixar uma provocação no ar. A gente vive num mundo que está mudando numa velocidade alucinante, né? Novas tecnologias, novas formas de a gente se relacionar em sociedade. Pensando nisso tudo, qual dessas fontes que a gente viu hoje vai ser a mais poderosa para moldar o direito do futuro? Vai ser a lei, sempre mais lenta? A interpretação dos estudiosos? As decisões rápidas dos tribunais? Ou será que vão ser os novos costumes que nascem da sociedade digital? Fica aí a pergunta para a gente continuar pensando.